Olá, pessoal! Então, pessoal, hoje o assunto é um assunto bem complexo, está em quase todos os editais, né, que são os verbos, mais precisamente as formas nominais do verbo. Eu vou pedir bastante atenção, porque é um assunto bem, bem complicadinho, né, porque tem bastante detalhes. Então, que são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Eu vou pra música direto, e após eu explico cada um deles. A música hoje, pessoal, é bem conhecida. É uma música bem antiga, na verdade. É um rock bem antigo, mas eu acredito que todo mundo conheça, né? Vamos lá, então. As formas nominais do verbo são o infinitivo, o particípio, o gerúndio. Infinitivo é como o verbo se apresenta sem conjugação. Divide-se em pessoal e impessoal. O gerúndio, caracterizado pela terminação NDO. Gerúndio simples, em que indica uma ação que está em andamento. Composto indica uma ação concluída e é formada pelos verbos auxiliares tendo ou havendo mais o particípio do verbo principal. Gerundismo é um vício de linguagem que peca pelo excesso, pela inadequação do verbo. Particípio enuncia um fato concluído em uma ação relacionada com o passado. Divide-se em regular e irregular. Regular é na voz ativa. Os verbos são ter e haver. Irregular na voz passiva. Os verbos são ser e estar. Os verbos gastar, ganhar, pegar, pagar são a exceção. E os verbos trazer, chegar, empregar só aceitam o particípio regular. Bom, vamos explicar então. Vamos iniciar pelo infinitivo, que é o mais tranquilo. O que é o verbo no infinitivo? É o verbo sem a conjugação, ou seja, a terminação em R. O que é? Amar, partir, dançar, chorar, empregar. É o verbo, né? Que ele não foi conjugado. E aí ele se divide em pessoal e impessoal. O que é o infinitivo pessoal? Olha, um exemplo. É quando ele se refere a uma pessoa. Ó, se ele não receber o convite, não irá à festa. Ó, receber, infinitivo. Só que o receber, o verbo, ele tá se referindo a ele, a pessoa ali, ó. Então, se ele não receber o convite, então é o infinitivo pessoal, porque refere-se à pessoa. O infinitivo impessoal não se refere à pessoa. Ó, amar é viver. Amar, ele está no infinitivo. É viver, ele não tá se referindo a ninguém, ok? O gerúndio, ele se caracteriza pela terminação NDO. Ó, amar tá no infinitivo. Amando, terminação NDO. Amando tá no gerúndio. Amando, partindo, chorando, empregando, dançando, estudando, ok? NDO. Só que também ele se divide em simples e composto. O simples é aqui, ó. Ele indica uma ação que está em andamento, tá no presente, tá acontecendo. Ó, ele está cuidando dela. Ó, cuidar tá o verbo, infinitivo. Só que o L está cuidando dela. Ele dá uma ideia de que aquilo está acontecendo, de que ele está fazendo aquilo. Ok? E tem o gerúndio composto, que é um pouco mais complicadinho. Ó, que indica uma ação já concluída e ele é formado pelos verbos auxiliares tendo e havendo. Verbo ter e haver. Só que os verbos eles estão no gerúndio. Tendo, NDO. Havendo, NDO. Mais o particípio do verbo principal. É auxiliar, mais o principal. Ó, vamos pro particípio para depois voltar para entender isso aqui. Ó, lembre-se, amar o infinitivo.
o gerúndio é amando e o particípio, a terminação é ado, ido, ou seja, amado, partido, chegado, ok? Terminação ado, ido. Então, se o gerúndio composto indica uma ação já concluída e é formado pelos verbos auxiliares tendo e havendo, mais o particípio do verbo principal, digamos aqui, o verbo principal aqui é chegar. Então, tendo o verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. O que é o particípio do chegar? É chegado. Então, tendo chegado após o almoço, Lucas repousou. Esse é o verbo no gerúndio composto. Lembre-se, os dois verbos auxiliares mais o particípio do verbo principal. E assim, pessoal, só que a gente tem que cuidar para não cair no gerundismo, que aí é um vício, e todo vício tem que ser evitado. Quer ver, vou estar ligando para o médico. Qual é a ideia que te dá? Dá uma ideia de futuro, não é que está acontecendo. E lembre-se, o gerúndio é algo que está acontecendo, ou que já foi. E aqui ele te dá uma ideia de que tu vai ligar ainda, de que tu pode ligar amanhã, entende? Não dá uma ideia de futuro, não te dá uma ideia de que vai acontecer ali agora, que tá acontecendo. Então tu usa, vou ligar pro médico, não é? Vou estar ligando pro médico. Tu tá fazendo um uso excessivo do gerúndio, até porque lembre-se, o gerúndio composto, tu usa dois verbos, que é o auxiliar e o principal, só, não usa 3, não usa 4, não usa isso. É somente 2, e aqui tá usando vou estar ligando, tá usando 3 verbos, vou estar ligando, então gerundismo é errado. Tem que cuidar para redação e questão, que não pode errar. E como é um vício, como a gente acaba falando muito, a gente pode cair no erro. Agora tem uma exceção, amanhã, enquanto você passeia, vou estar estudando. Aí é diferente, porque é um futuro, entende? É realmente futuro, não é algo que tá acontecendo ali. Então, se é no futuro, tu pode usar. Mas é aquilo, se tu reduz é melhor. Quer ver, amanhã, enquanto você passeia, irei estudar. Ok? E agora vamos para o particípio. O particípio, como eu já disse, a terminação é ado, ido. Então, assim, pessoal, o particípio ele se divide em particípio regular e o particípio irregular. O que é o particípio regular? É o ado, ido, é essa a terminação. Só que a gente tem que decorar 4 verbos aqui. Quais são eles? Ter, haver, ser, estar. Ter, haver, ser, estar. Ter, haver, ser, estar. Ter, haver, os 2 primeiros. Ser, estar, os 2 últimos. E eles são divididos. O ter, haver é o particípio regular. Ser, estar é com particípio irregular. O que é o particípio regular? Terminação ado, ido. Um exemplo. O aluno já havia entregado a prova quando notou o erro. O aluno já havia. Ter, haver, são os 2 primeiros. Haver, então havia. O aluno já havia entregado, porque ter, haver tu usa com particípio regular, ado, ido. Então, não é o aluno já havia entregue, tá errado. É o aluno já havia entregado a prova, ok? Agora um exemplo do particípio irregular, que é o ser, estar, os 2 últimos, que não tem a terminação ado, ido. O livro foi o verbo ser. Lembre-se, o verbo ser, estar, tu usa no particípio irregular. Então, não pode acabar com ado, ido. Então, o livro foi escrito. O verbo escrever não é escrevido, é escrito, ok? Isso a gente tem que gravar com muita questão. Copie em algum lugar e cole na parede. Foi assim que eu aprendi isso aqui há muito tempo, acho que mais de ano. Mas vendo, assim, memória visual é muito importante. Mas há exceções, como quase toda regra no português, né? Que é aqui, os verbos gastar, pagar, ganhar e pegar, tu pode usar o particípio regular ou irregular. Quer ver, eu havia pagado a conta. Havia, ter, haver, é os 2 primeiros, então é regular. O certo é ado, ido. Eu havia pagado, ok? Ok, mas se eu disser eu havia pago, também tá certo, porque esses verbos aqui são a exceção que ele aceita. Tu pode usar pago, pagado, ganho, ganhado, tá ok, pode usar. Os 2 são as exceções, os 4 são as exceções. Tu pode usar o duplo particípio, ok?
E também, ó, os verbos trazer, chegar e empregar só aceitam o verbo no particípio regular. O que é o verbo no particípio regular? Ado, ido. Ou seja, havia trazido, havia chegado, não é havia chego, não é havia trago, ok? Então, só aceita o particípio regular, esses 3 verbos. Copiem um lugar, colhem na parede esses verbos e questões. Até trouxe umas questões aqui pra gente fazer juntinho. Peguei bem pouquinho. Olha só. Ele havia aceito o convite. Tá certo ou errado? Vamos ver. Ter, haver, ser, estar. Ter, haver, ó. Ele havia. É os 2 primeiros. São esses 2 primeiros, particípio regular. Então, ele havia aceito o convite? Não, porque o regular termina em ado, ido. Então, ele havia aceitado o convite. Agora aqui, ó. A roupa estava prendida no varal. Tá certo ou errado? Vamos ver. Ter, haver, ser, estar. A roupa estava. Tá aqui nos 2 últimos. 2 últimos é o particípio irregular. Então, não pode acabar com ado, ido. Tem que ser diferente, ó. A roupa estava prendida no varal. Ida, ó. No caso aqui, a prendida tá no particípio regular, mas não pode. Então, a roupa estava presa no varal. O aluno tinha entregue os documentos. Ó, ter, haver. Tinha, verbo ter, os 2 primeiros, particípio regular. Então, tinha entregue? Não, tinha entregado, porque tem que acabar com ado, ido. O aluno tinha entregado os documentos, não é entregue. Agora aqui, ó. O povo tinha elegido um candidato. Tá certo ou errado? Vamos ver então. Tinha, ó. O povo tinha, verbo ter. Ter, haver, ser, estar. Ó, tá nos 2 primeiros, tem que ser o particípio regular, ado, ido. Então, o povo tinha elegido, tá certo, não é eleito, ok, pessoal? É muita questão, essas regras tem que saber, tem que ver as exceções também para não achar que tá errado alguma coisa, enfim. O vídeo de hoje era isso, até o próximo vídeo, e estudem, isso é muito importante para a redação, pessoal, muito importante, tá bom? Um beijo!